tô quase atrasada, bora. Vamos estabelecer conexão com Instagram. Mari Despertar, te espero lá. Ei! Bom dia, boa segunda-feira. Já trouxe a minha caneca, meu balde de café. Comi correndo para conseguir chegar aqui e conversar com vocês. Boa segunda-feira, ó. Lembrando que eu estou de cabelinho novo. Vamos falar sobre 2025? Vamos falar sobre 2025. Vou ficar com meu café, senão eu não tomo, ele esfria. Gente, antes de mais nada, eu preciso contar pra vocês o que vai ser o nosso 2025. Vai ser doideira. Eu preciso fazer uma confissão. Já que encontro passado, eu já fiz isso, vou continuar na vibe. Esse ano, eu me comprometi a fazer uma live por semana. E eu fiz. Estamos fazendo. Faltam mais 4 semanas, o mês de dezembro. E aí eu cumpro com esse compromisso com vocês. Mas eu reparei, eu percebi que por mais que eu tenha criado esse perfil para destruir minha reputação, eu não tô conseguindo. E aí Deus tem me mostrado algumas coisas, como eu ainda me apoio na opinião alheia, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu conheço, e de uma certa maneira isso ainda influencia as minhas decisões. E Deus me mostrou isso esse ano, foi maravilhoso. Ai, tomara que eu não espirre mais. E aí eu decidi que 2025 vai ser um ano que eu vou batalhar contra isso, certo? Muito bem. Deixa eu mandar um aviãozinho para 3 pessoas que eu gostaria que 4 pessoas que eu gostaria que estivessem presentes. Vamos lá. Muito bem. Pronto. Atim? Muito bem. Então, 2025 vai ser uma doideira por conta desse meu propósito de destruir a minha reputação. Então, eu espero que em 2025 eu tenha um sucesso maior, melhor sobre isso. E então eu decidi que em 2025 as semanas vão ser preenchidas por desafios à minha pessoa, né? Eu vou propor desafios e vou compartilhar com vocês todo esse processo, para que eu consiga, de fato, apertar o botãozinho vermelho da reputação, certo? Muito bem. Então, esse ano de lives cumprida, percebi isso, entre outras coisas. Agora vamos conversar, certo? Vamos bater um papinho. Essa minha jornada desse ano, como a gente tá em dezembro, vamos falar um pouquinho sobre uma retrospectiva, apesar de não ser o foco e a intenção. Mas esse ano acabou que eu compartilhei com vocês todo o meu crescimento espiritual, todo não, né? Mas toda essa minha sede de querer conhecer Jesus e Deus, e eu não consegui segurar a onda, eu não consegui regular a fala. Oi, Tia Cá, seja bem-vinda. Ou Tio Alê, eu acho que é Tia Cá. Porque foi muito intenso. E eu conversei muito com Deus a respeito desse meu processo e pedi para Ele reestruturar aquela minha linha de ser mais engraçada, mais leve, mais divertida, menos séria. Eu gosto dessa parte minha. E da parte de poesia também, que eu sempre escrevi muito, sempre gostei de escrever e tenho fugido disso esse ano. Não tenho conseguido trabalhar essa minha área criativa. Então eu pedi para ele reacender essa chama, se o agradar. E então acho que 2025 vai ser um ano bem diferente, né? Agora, para esse ano, eu queria falar para vocês a respeito de coisas importantes, como os aprendizados que a gente teve, né? Então, em dezembro, a gente costuma entrar nessa vibe de saudade, de espanto que o ano voou. Gente, já estamos em dezembro. Em agosto tem aquela piadinha que quando a gente vira agosto, a gente dá Feliz Natal, né? Tipo, já acabou o ano.
Pra mim não foi assim esse ano, foi bem intenso e bem grande, bem comprido. 2024 parece que não acaba nunca, para mim. Então, essas experiências que a gente vive ao longo da nossa jornada, elas são oportunidades da gente colocar em prática tudo aquilo que é teoria, né? Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente recebe em teoria por ensinamentos, né? Aprendizados terceirizados, a gente pode aplicar. Então, quando a gente tem aquela passagem a tudo dai graças, é exatamente nessa nova mentalidade de que tudo é uma oportunidade de aprender. Então, se tá difícil, é porque é novo. De alguma forma, essa situação para mim é nova, eu preciso aprender a lidar com ela. Aprendizado. E essas vivências vão abrindo novos caminhos e novas percepções e vão facilitando a jornada. Então não é que de repente era difícil e ficou fácil, né? Não é porque mudou alguma coisa no caminho, foi dentro da gente. A gente agora consegue assimilar de uma maneira diferente quando a gente se propõe ao aprendizado, ou seja, diminuindo o ego, que a gente falou muito esse ano sobre o ego. É o nosso maior inimigo e a nossa dificuldade de aprendizado recai sobre ele. E conseguimos dar entrada aos novos aprendizados. Então, isso é importante. Às vezes, essa evolução, essa caminhada, ela é lenta. E hoje em dia a gente vive um mundo que a gente tem muita pressa, né? A gente tem muita vontade de acelerar as coisas e a gente tá sempre atrás do relógio, né, dos prazos. E eu acho que isso tira da gente o benefício não só de viver uma experiência de maneira plena e profunda, como de ter o aprendizado que essa experiência pode propor. Então, cuidado com a aceleração. Sim, às vezes a gente precisa correr, faz parte, tá tudo certo. Mas cuidado no modo operantes automático, é sobre isso que eu vou falar hoje. Deixa eu dar um exemplo rapidinho a respeito dessa questão. Vamos falar do gelo, que é inclusive o título da live, né? 3 fases do gelo. O ciclo hidrológico, a vida é assim, sabe? Ciclo hidrológico. É o ciclo da água. Condensação, evaporação, lembra? Ciclo da água. Então, muitas vezes a gente tem nomes complexos, explicações complexas de coisas que podem ser muito simples. Cuidado com isso. Então, no ciclo hidrológico, a gente tem a primeira fase do gelo, que é a fase rígida, que é essa que eu quero pôr como primeira fase na nossa conversa. Nessa primeira fase do gelo, a gente tem a água num formato sólido, rígido. Então, para ela estar nesse estado de congelamento, eu tava olhando o gelo, tinha um gelo em cima da mesa, eu fiquei olhando como o gelo tava na cumbuquinha dentro do freezer. Nesse caso específico, né, o gelo tava preso dentro de um recipiente, dentro do meu freezer. É claro que na natureza, e a gente não vai abordar isso agora, tudo que ele precisa é da temperatura adequada para se congelar. Mas essa é a questão, né? A estrutura do gelo, ela é firme, ela é rígida, ela é uma coisa só. Então, se você congela a água num cubinho de gelo, ela vai ter o formato de um cubinho de gelo. E assim é. E, inclusive, a água congelada ela é de difícil manipulação, a gente não consegue mexer. A gente não consegue segurar direito muito tempo, começa a doer a mão, né? Depende também da temperatura desse congelamento. O gelo seco, então, capaz de te machucar, porque é um nível de temperatura muito baixo. Então, o gelo, ele tem, a forma rígida da água tem esse significado, né? De ter uma forma só, de difícil manipulação. E aí, se tu vai reparar, por exemplo, eu fiquei refletindo sobre isso é contemplação. As conversas com o Espírito Santo, elas podem fluir desse jeito. Em observação, sabe?
E aí você vai tendo percepções a partir de algo que tá ali na sua frente e que é cotidiano. E é desse jeito que Deus gosta de trabalhar, em alguns. Cada um tem um jeito. E aí, de repente, quando você pensa nesse gelo colocado numa superfície, que tem uma temperatura, obviamente, mais alta do que a dele, porque ele tá numa temperatura muito baixa, ele vai deslizando desenfreado. Já viu o gelinho em cima da pia? Tu vai tentar pegar ele e escapa da mão? Pois é, a gente é desse jeito no início da mudança. A gente quer escapar desse novo estágio de vida que a gente está sendo apresentado. E a gente já está passando pela transformação do sólido para o líquido. Mas a gente briga. E o gelinho corre de um lado para o outro e bate na borda da pia. E a gente vai mudando. A forma líquida, eu diria que é o momento da nossa vida quando a gente começa a ter uma compreensão mais aprofundada sobre as coisas, quando a gente começa a entender que talvez a vida não seja só a respeito de mim mesma, como era quando eu era gelo. Agora, em forma líquida, eu começo a conseguir me moldar melhor às situações. Eu consigo me adaptar melhor às situações. E de repente, na forma líquida, eu tenho um fluir mais suave. Parece bom, né? E é bom. E tem muita gente que para por aí. E não vai atrás do que é ainda melhor. E eu já falo sobre isso. Então, essa fase de crescimento, de conhecimento, quando a gente começa o movimento de despertar, quando a gente começa a aumentar a nossa percepção sobre todas as coisas, a gente começa a se espalhar. E tem um momento perigoso aqui, que eu queria usar a água como exemplo, que quando ela está no seu estado líquido, se você não tem condução, se você não tem um lugar adequado para se derreter, você vai derreter para todos os lados e se perder por aí. Você se perde. A água sem condução, sem objetivo, sem destino, sem alguém que cuide, ela se perde. Na alegria dessa expansão da nova fase. E aí, quando você começa o movimento de despertar e você tem Jesus como guia, você tem um rio de águas vivas, ou seja, você tem uma corredeira, você tem alguém que te conduz por um caminho de muito fluir, de muito andar e se aventurar numa vida nova, totalmente diferente daquela do gelo que você conhecia. E eu queria pedir uma licença nessa comparação de entender que quando a gente está nesse processo líquido e se entrega para Jesus e de fato busca conhecer quem Ele é e se coloca à disposição do Espírito Santo, a gente inicia um processo que pode até assustar, de se tornar, de entrar na fase gasosa, que é quando a água evapora e vira ar, vira nuvem, vira essa umidade do ar que a gente sente. Tem água no ar, você já imaginou? Você já viu quando o jornal avisa que vai dar menos de 30% de umidade no ar? E a gente passa mal, ai, tosse, sente sede. Tem água no ar. A água em forma gasosa está em todo lugar. Gera vida. Não é vista. Muitas vezes a gente não vê, mas gera vida. A ausência da água no ar nos acomete dor, aflição. Menos de 30% de umidade no ar, caos. Você vai passar mal. Entendeu? E a nossa vida cristã é isso. Quando a gente está em Cristo e começa a evoluir em Cristo e crescer em Cristo, a gente começa a ter esse fluir, tanto que Espírito Santo em hebraico é ruach,
vento. Ninguém sabe de onde veio nem para onde ele vai. Impetuoso. Então, deixa eu fazer um suporte para minha caneca. Então, nesse momento do gasoso, é quando a gente começa a perceber que a vida do líquido era muito boa. Afinal, a referência que a gente tinha era o gelo. Rígido, parado, difícil de manipular. Só que quando a gente começa a entrar em contato com o meio gasoso e a gente sente o que é de fato ser livre, a gente percebe que o meio líquido ainda era prisional, ainda era restritivo e muito, muito perigoso. Muito perigoso. Porque a gente podia se perder, né? Então essa analogia é para mostrar como que funciona a nossa percepção espiritual, né? E como que a gente vai crescendo e evoluindo nisso. Então, a percepção desse momento gasoso do nosso estar, a gente sente essa coisa do estar presente em todos os lugares, no sentido de que tudo inspira, tudo motiva, tudo funciona. Ainda que não seja positivo naquele viés do meio líquido, né? Ainda que não seja positivo, ainda não seja aquilo que eu queria, se eu estou no meio gasoso da minha vida espiritual, funciona. Flui bem. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Então eu fiz essa referência para que a gente possa entender essa evolução. E a maior parte das pessoas permanece no meio líquido. Porque ele é bom, ele funciona. A gente consegue se moldar em qualquer situação. Só que quando a gente conhece Jesus e entende cada vez mais sobre o reino de Deus, a gente entende o quão peregrino a gente deve ser nesse mundo, o quão transitório é esse mundo e como, se a gente não tomar cuidado, o que é mais valioso, ou mais valioso não, o que é a única coisa que de fato a gente tem, que é a nossa alma, a nossa essência, a gente vai perder. Então, quando eu falo de Jesus para vocês, eu não falo de religião, eu falo sobre a presença de alguém que deu a sua vida para que nós fôssemos livres. E de novo, esse é um relacionamento que a gente vai estruturando e vai formando para que nós possamos passar do líquido para o gasoso. Não tem a ver sobre necessariamente, não estou falando mal, mas não estou falando sobre frequentar a igreja, sobre e todas as coisas que isso envolve. O que eu estou dizendo é, nós somos convidados a ter um relacionamento, a voltar para casa de um pai amoroso que sente falta dos seus filhos e que deseja a presença dos seus filhos. E que quem tem o convite para esse lugar é Jesus. Você não pode chegar numa festa sem convite. Quem tem o convite é Ele. Tá assim no convite, lacrado com 7 selos. Jesus mais um. Mais um é você. Você é o mais um de Jesus. Não fica achando que você tem convite, tá? Convite é dele. Você vai entrar na festa por causa dele. Sacou? Então, tem muita gente que vai... Agora vamos nessa. Tem muita gente que vai vender convite. Você já viu? Quando você tá indo para um show, você tem lá o seu convitinho e tem o povo no estacionamento vendendo. Teu convite! No mundo espiritual, os convites são falsos. Todos eles, tá? O único que tem o convite para essa festa, essa que eu tô te contando, é Jesus. As outras festas eu não conheço, não sei quem são, não sei onde são, não sei endereço, não sei de nada. Não é comigo que você vai esclarecer. Agora, essa festa que esse Deus bíblico nos apresenta, Jesus é o cara que tem o convite.
Então, a gente vai viver essa vida recebendo ofertas de convites e de outras festas. E cabe a você o livre-arbítrio de decidir que festa que você vai frequentar. Certo? Aí a gente cai naquele... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas oportunidades, né? Então, esse ano a gente falou muito sobre ego e provavelmente o ano que vem eu vou seguir falando sobre o ego, porque no fundo é essa nossa carcaça criada desde a queda, né? Que é essa nossa percepção do eu, que mais nos atrapalha a ter uma percepção real, verdadeira da realidade. Então, quando a gente tem nesses estágios de aprendizado, né? Então, digamos assim, ó, toda a nossa vida é uma preparação do meio líquido para o meio gasoso. Certo? Tem quem vai morrer gelo. Paciência, tô falando com você que tá querendo saber sobre o meio gasoso. Então, a gente passa a vida inteira vivendo esse meio líquido. E vivendo experiências e aprendendo coisas que vão nos ajudando a compreender melhor e a ir de forma gradual existindo nesse meio gasoso. Essa percepção, essa vivência, a gente acaba tendo duas opções, né? Então, quando a gente vive as experiências, a gente pode ouvir a voz do mundo, que nada mais é do que uma voz guiada por ego, o ego do outro e o meu, né? Cada um com o seu ego, isso é a voz do mundo. Aquele mundo que eu te falei que nós precisamos ser transitórios, que a gente precisa ser peregrino, pois existe um comando, existe uma verdade que existe e é respeitada dentro desse mundo, que é o mundo que a gente vive aqui, ok? Esse mundo, ele é guiado pela voz do ego, de quem estiver falando, tanto faz. É a voz do ego. Quando a gente está vivendo no mundo, mas não é do mundo, ou seja, entende que não podemos nos submeter à voz do nosso ego, a gente passa a ouvir a voz de Cristo. Buscar a voz de Cristo é abrir mão do ego. E a gente... Um dia eu vou abrir uma caixinha sobre isso. Ano que vem, que vai ser o ano de destruir minha reputação. Senhor, ajuda, auxilia e me guia nessa jornada que vai ser fun. Crazy. Quando a gente está nessa jornada com Cristo, a gente abre mão do caminho do ego. Então, toda a percepção muda. Toda a forma de viver muda. Toda a maneira de perceber o mundo a si mesmo e a nossa atuação nele muda. A voz do ego, por exemplo, quando você vive essas experiências desse ano, vamos pensar nas experiências que você teve esse ano. Pega o melhor e o pior. Deixa o melhor pro final para dar aquele gostinho de doce na boca. Vamos pegar o pior. Então, tudo aquilo que você viveu esse ano que foi difícil, que foi uma provação, quando a gente tem esse movimento e a gente tá na justificativa, não, mas é porque tá assim, porque o fulano tal coisa, porque o governo tal coisa, porque o banco, tudo é culpa do mundo. A gente começa a justificar o nosso fracasso, a nossa sensação de fracasso, a nossa percepção de prosperidade, de alegria, de felicidade, de completude na justificativa. Então, a gente não tem por causa de alguma coisa. Quando a gente caminha com Cristo, a gente tem vivências que agregam o nosso aprender. E eu vou te provar, até o final dessa live, que você só quer mudar o que você quer mudar. Eu vou te provar, até o final dessa live, que você, por mais que ache que está no caminho de transformação e de mudança, você só está querendo mudar o que você quer mudar. E o que você não quer mudar, que não tá nessa listinha do tô crescendo e tal todo dia, você vai ter um treco. Somos assim, tá? Por isso que Jesus veio. Muito bem. Então, nesse caminho do ego, a gente justifica. Então, o fracasso, a falha, a dificuldade, a dor, a tristeza, a doença, o viés financeiro, o viés de relacionamento, os caminhos internos de autoaprendizagem, tudo é no viés de justificativa.
A gente tira de nós, porque o ego faz isso, né? O ego não quer responsabilidade, o ego é infantil. Lembra que eu falei na live pra vocês que o ego é frágil, o ego tá sempre magoado, tá sempre com fome, tá sempre querendo atenção. O ego é um bebê, pouco evoluído, que tem muitas demandas, inclusive. Quando é ele que está gerindo a nossa vida, a gente vive essa vida de justificativa. E quem justifica, tira de si a autorresponsabilidade, a possibilidade de aprendizado, de evolução, põe no outro. Perde poder, perde força. E aí a gente começa a repetir o mesmo erro, de novo, só que, pasmem, o ego, ele não é burro, ele é infantil, ele é imaturo, ele não é burro, ele é inteligente. Então ele vai mudar a maneira de atuar na tua vida e de aparecer, os problemas vão ser diferentes, mas você vai estar recorrente no mesmo erro. Então você comete o mesmo erro em situações diferentes que, se não estiver atento, vigilante, vigiai e orai, como diz o Evangelho. Se você não estiver vigilante, você vai viver achando que é diferente. Achando que aquilo nada tem a ver com isso. E nem com essa outra coisa. E é tudo a mesma coisa. Um aprendizado que você não quis ter. E aí a gente começa a viver uma vida de ciclo. O que é o ciclo? Eu tenho uma caneta. Vamos desenhar para ser didático? Gente, eu preciso ativar isso em mim, ser mais... Eu sou ácida, isso eu não vou deixar de ser. Ó, vou fazer aqui, ó. Cíclico. Movimento cíclico. Ih, vai ficar ao contrário. Não, mas eu me adapto fácil. Ó, cíclico. Lembra o... Será que eu consigo escrever? Eu acho que eu consegui, ó. Aí, garota, você escreveu em espelhado, ó. Deixa eu baixar aqui. Aqui é no YouTube. E aqui é no Instagram, tá vendo, ó? Ciclo. Então, você começa a viver uma sequência e se mantém no mesmo ciclo, você não sai do lugar. Só que tá vendo só, aqui pelo menos eu fiz 3 setas, mas dá pra ter várias setas. O que significa? Você começa a viver as coisas, muitas coisas. E aí tá sempre coisas diferentes. É aqui, é na China, é nos Estados Unidos, é com a mãe, é com o pai, com o amigo, com o irmão, com o tio, com o chefe, com o funcionário. Tudo diferente. Mas é um ciclo. Você tá no mesmo ciclo. Você não saiu do ciclo. Você tá ali andando em círculo. Ok? Então, a vida guiada pelo ego, uma vida onde de fato a gente não consegue ter essa abertura, é uma vida de ciclo, que ele chega no final e começa de novo. Quando a gente tem uma vida disponível para o Espírito Santo, quando a gente de verdade começa a abrir, devagar, tá? Isso aí é gradual, ninguém consegue abrir tudo. É uma vida inteira abrindo, 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 abrindo. Morrer para si mesmo é abrir mão de coisas que a gente fica agarrada. E o Espírito Santo vai mostrando e a gente vai abrindo, abrindo, abrindo mão. Uma vida com Cristo, onde o Espírito Santo nos guia, o Consolador, e ele nos traz essa sabedoria, é uma vida de aprendizado. Então, quando a gente tem lá na Bíblia escrito tudo dai graças, não é para ti não reclamar, calar a boca e aguentar de boca fechada. Às vezes sim. Mas é para você entender que tudo provê, tudo vem em benefício daquele que crê. Se você crê em Cristo, cuidar da sua vida, se você acredita na condição do Espírito Santo, tudo na sua vida vai te fortalecer e vai te ensinar e vai te conduzir para um caminho de acerto, não de erro. Porque o pior, que é a sua alma, já está garantida, todos os seus pecados estão perdoados. O que existe agora é descobrir esse relacionamento com Jesus e desenvolver esse amor. Lembra, existe uma referência muito grande de Jesus quando ele fala que é sobre casamento, né? Então eu já falei sobre as 10 virgens, né, que esperam o noivo e Jesus vai casar com a igreja. A igreja não é a igreja pentecostal, católica, protestante, evangélica, adventista, sei lá. Não é isso. Isso pode até fazer parte de...
A igreja de Cristo são todos aqueles que deram a sua vida na mão do pastor verdadeiro. Quando você põe Cristo como dono da sua vida, de verdade, e larga a chavinha da sua alma na mão dele, de verdade, pronto. Pronto. Tá? Esse é o primeiro movimento importante a se fazer. Confiar nele. E ele vai te conduzir. Ele vai transformar a sua vida, não é você. Então, quando a tudo dai graças, é isso. Tudo serve para aprender. Tudo tá para ensinar. Nada, nem aquilo que pode nos matar nessa vida, a gente precisa temer, porque a coisa mais importante já foi feita. Acreditar que Deus tem um lugar para você, que Deus deu o seu único filho para que você tivesse o perdão que você sozinha jamais ia conseguir, deve ser o início da transformação, não o final. Isso te possibilita caminhar um caminho sem medo. Caminhar pelo vale da morte sem medo. Porque isso é pequeno, é transitório. Vai durar um tempo e você sabe o tempo que vai durar. Não passa de 120 anos. Não passa de 120 anos. Tu sabe o tempo que a tua vida... talvez seja menos, mas você sabe que não passa de 120 anos. Então relaxa. Relaxa, que a aflição e a dificuldade dessa vida tá para ensinar. Para quando a gente chegar onde a gente deve chegar, para viver a vida que a gente deve viver, você esteja mais preparada para receber o que você vai receber. Digamos que Deus tem um panelão de sopa e você vai nessa festa para tomar sopa, ok? E aí você chega na festa, eu não tenho nada aqui, assim, ó. Ah, meu Deus. Com um potinho assim. Ai, vou tomar essa sopa. Ele vai preencher a sua sopa. Você vai ganhar todo o seu recipiente de sopa. E você vai achar ótimo, porque você nem imagina que podia ter um negócio maior. Mas tu pode chegar com um panelão gigante. Pagar muita sopa. Todo mundo vai ter sopa, não vai faltar sopa para ninguém. Mas o teu recipiente pode ser grande. Então essa vida te ajuda a perceber o quão grande esse recipiente pode ser para receber tudo que Deus tem para te dar. Não é uma condição, eu vou te dar se... Não, Ele vai te dar. É uma promessa. Ei, Cris, seja bem-vinda. Ele vai te dar. Tranquiliza a alma. Mas o tanto que Ele vai te dar vai depender disso aqui que a gente está falando, disso aqui que a gente está vivendo. Então, essa vida de ciclo é uma vida que não muda. Parece que você está vivendo coisas diferentes, mas você está vivendo a mesma coisa de maneira diferente. Sem aprendizado, não está saindo da bolha. Quando você vive com Cristo, você aprende, tudo converte para o seu bem, você se transforma. Então, você não mais justifica, você aprende. E você não mais repete erros, porque você se transforma. Quando a gente se abre para aprender, abre mão, isso é morrer, né? Morrer para si mesmo. Abro mão daquilo que não mais me pertence, vou aceitando o novo que está sendo trazido, por mais que doa, a gente se transforma. E aí vem a virada de chave que eu vou falar para vocês. Ao invés de viver uma vida de ciclo, a gente vive uma vida de fase. E a gente vai passando de fase e evoluindo. Então, cuidado, porque se nessa festa que nós vamos, o único que tem convite é Jesus. Não tô falando de outras festas, eu tô falando essa. Se nessa festa que nós vamos, só Jesus tem o convite, cuidado os convites que são prometidos em outros lugares. Você não precisa de nada para entrar nessa festa. Você só precisa estar ao lado de Jesus, porque quem tem um convite, Jesus mais um, é Ele. Mais um é você. Certo? Então,
tranquilamente, caminhando essa jornada de vida, a gente vai crescendo, aprendendo, se transformando e vivendo novas fases. E aí eu queria provocar vocês em algumas coisas. Falar, mas eu sou assim, Mari. Eu vivo novas fases. Eu já tive muitas fases na minha vida. Aí eu vou te provocar. Então, vamos vestir a nossa capa do amor, tirar a nossa capa da religiosidade, da presunção. Vamos tirar a nossa capa do ego e do orgulho. Vamos colocar a nossa capa de amor. Isso eu vou falar muito ano que vem. Eu falo no meu ciclo pessoal do estudo com as minhas meninas lá, minhas amigas. Vou falar com vocês também. Vista a capa de amor. Meu balde. Você tá com seu balde aí, Cris? Ano que vem também. Se Deus quiser, eu vou conseguir destruir minha reputação, coisa que eu não consegui esse ano. Vou ter balde. Nós vamos ter balde nos nossos encontros, quando eles existirem. Ainda nem sei como é que vai ser. Então vamos lá, vou te provocar. Eu falei que eu ia provar pra você até o final da live que você só quer mudar o que você quer mudar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que sozinha aí você já consegue pensar por conta própria coisas que você sabe que não quer mudar, né? Então vamos falar do geral, não do pessoal, né? Porque aqui eu tô falando sozinha, vocês estão aí, a gente não consegue ter uma troca real, de uma conversa real. Então vamos ser o geral. Estamos chegando no fim do ano. No final do ano a gente começa aquilo de querer ponderar, de querer equilibrar, né? De querer falar, nossa, esse ano foi bom, deixa o velho, vamos ao novo. E aí vamos fazer a festa do ano novo, vamos passar o ano novo na praia, que no meu caso eu vou pra Floripa. E compro uma roupa bem bonita pra festa de ano novo. Agora eu quero que vocês me digam, quem gosta ou gostava, ou já gostou, se já gostou, se ainda gosta de vestir branco no ano novo. Branco. Eu era dessas. Branco. Comprava calcinha amarela pra ter dinheiro ou vermelha pra ter amor. Eu. Meu Deus. Teve vezes na minha vida, jovenzinha, né? Que ao dia 31, às 15 horas da tarde, 1 hora antes da loja fechar, eu lá escolhendo roupa, porque a roupa precisava ser nova. Ano novo, vida nova, roupa nova, calcinha nova. Eu lá comprando roupa. Não tem branco? Vai outra cor. Que cor tem? Verde, esperança? Bora. Quem já passou de roupa branca no Réveillon? Quem já teve a oportunidade de pular ondinha? Você já pulou ondinha na virada do ano? Conta pra mim aí. Já pulou ondinha na virada do ano? Fala aí, meninas. Então, vou contar pra vocês. Vou esperar porque tem delay, eu não sei quanto tempo tem de delay. Por exemplo, você sabia que... De novo, eu não quero... a capa do amor, certo? Vamos vestir a capa do amor. Não tô julgando, mas quando a gente fala de um caminho com Jesus, a gente fala de algumas coisas sobre a personalidade desse Deus, desse nosso Pai. E conhecer isso é muito importante. Então, por exemplo, vocês sabiam que o branco, na virada do ano, ele tem raiz a matriz dessa vertente é africana? Candomblé é africano, é de Oxalá. E aí passei a minha vida inteira ouvindo, chega o velho, chega o novo. E é comum do candomblé e, sei lá, né, dessa matriz africana, eles têm duas entidades, um que representa o novo e outro que representa o velho, dentro dessa entidade Oxalá. Eu não entendo disso, eu só quero te mostrar, nem quero entender, que a gente tem uma herança
de uma outra crença, não tô discriminando. Eu só quero te mostrar que o discernimento nos exige posicionamento. Não é sobre recriminar o outro, mas é sobre entender o que para você entra com consciência ou entra na inocência. E a maioria das coisas da nossa vida entra na inocência. E a gente é levado e guiado por muitos caminhos sem consciência, na inocência. E nós somos chamados para fora. Eclésia é chamados para fora. Para fora do mundo, para fora da religiosidade, para fora da falsidade, da hipocrisia, para fora de Roma, para fora do que o mundo diz que tá ok. É para fora. Eclésia, chamados para fora, para nos retirarmos de tudo e nos entregarmos para um único Deus que nos ama. Então, essa nossa retirada precisa ser madura. A gente precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente e entender que tem coisas que a gente vai precisar dizer não para a nossa vida. É radical, o amor é radical. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Que eu vou ter que tratar um negócio muito delicado. 53. Eu com o meu marido. Eu comprei essa blusa, ó, tá vendo? É uma blusa de tricô. Vocês gostaram? Olha atrás como é. Ela tem um V. Só que eu queria te dizer que esse V é na frente. Quando eu coloquei, eu não me senti confortável, porque eu não gosto de conversar com alguém que olhe pro meu peito. Porque para mim, eu tô falando de mim, para mim é uma parte íntima minha. Do mesmo jeito que eu não gosto de piadinha com dois sentidos. Eu tenho uma percepção, eu amo meu marido e eu quero ser exclusiva dele. Ninguém me mandou eu ser assim, ninguém falou para eu me vestir desse jeito, ninguém falou para eu fazer isso. Eu sinto no meu coração o conforto e a tranquilidade de desejar ser assim, única e exclusiva dele. Eu não olho outros homens e acho, nossa, que delícia. Já fui assim, já. Isso é caminhar com Cristo, a gente vai mudando. Só que não é fazer pela lei, pela obrigação. É uma coisa que é de dentro para fora, ela é tua, ela é natural. Então eu virei a blusa porque eu gostei, achei ela legal e achei que ficou bom, porque eu quis, ninguém me disse que era pecado. O caminho, esse relacionamento com Jesus vai te amadurecendo, te preparando, é você e ele. Então eu já fui fazer cursinho lá na igreja, eles falam o jeito que a mulher tem que se vestir. Eu sei que eles querem bem, eu sei de onde vem isso, eu sei a intenção, mas a mudança, ela tem que ser de dentro para fora. O florescer de uma flor, ela amadurece de dentro do caule, ela tem um período, ela tem um tempo, cada rosa abre no seu tempo. Então, quando eu vou te falar essas coisas, são coisas que nesse meu momento, pra mim, já não funciona mais. Se um cara vem me propor alguma coisa, não funciona pra mim. Tem gente que não vê problema em trair. Pra mim, não dá. Meu coração é só do Fernando. Eu amo ele, quero honrar ele de todo jeito que eu posso. Não por obrigação, por amor. Eu quero honrar meu pai e minha mãe, quero que ela tenha orgulho de mim. Não para eu ser merecedora, mas é porque eu amo o que eles fizeram por mim, eu valorizo os sacrifícios. Nunca esqueço, sempre tento honrar, eu penso assim, minha mãe cortando um boi, ela ganhou um boi, teve que destroçar o boi, nunca esqueço disso. Para que o sacrifício dela não fosse em vão, porque é por amor. Amor. Então, quando eu falo pra ti que eu não quero mais vestir branco porque eu descobri que tem a ver com outra crença, eu depositar a minha confiança de transformação em outra coisa que não Deus,
que não Jesus, eu não quero. Quer você? É ótimo, não tem problema. Fique em paz, vai lá. Eu não. Então, esse aprofundado relacionamento vai nos levando num caminho de abrir mão das coisas. Aí eu fui pesquisar, por exemplo, os 7 ondinhas, é oferenda a Iemanjá. Eu pulava 7 ondinhas. Na inocência. Mas eu pulava. Então, quando você começa a estudar por conta própria, e Deus é maravilhoso, fez essa transformação comigo fora da igreja, porque se eu tivesse em qualquer igreja, da maneira como eu tô, a pessoa ia olhar pra mim e falar lavagem cerebral. E só que é pelo Espírito Santo. Eu não frequento nenhuma igreja. O meu relacionamento é íntimo e intenso com o Espírito Santo. E aí a gente aceita ter uma árvore de plástico na nossa casa para quê? Ô, sabichona. Ah, não, Mari, você veio agora falar mal da minha árvore. Ah, tenha dó. Na verdade, eu não vou falar mal, eu só quero te mostrar que a gente faz coisas sem pensar. Que a gente não vê mal nenhum nas coisas. Porque a gente não se põe no lugar de quem tá do outro lado. E quem é o do outro lado? Deus e Jesus. Então, o que eu costumo falar pro meu marido é assim, ó. Tudo que a gente faz na vida significa que eu tô nesse ponto? Não, não tô nesse ponto. Mas é um processo, lembra? A gente passa a vida inteira amadurecendo espiritualmente. É um processo. Então, eu tô falando pra vocês coisas que eu vivo diariamente. Tem coisas, pecados que eu ainda não percebi, pecados que eu tô percebendo. Pecados que eu consegui abandonar, pecados que eu ainda não entendi como abrir mão. É um processo. Você tem que chegar para Deus e falar assim, ó. Olha o que eu fiz. Olha isso aqui, o que eu fiz. Orgulho daquilo que tu fez, querer mostrar pro teu pai. Se o que você faz não gera orgulho, não faz. Olha a árvore que eu fiz. Tu vai falar isso? Não significa... Ai, de novo, né? Nem todo 8 elimina o 80, nem 80 elimina o 8. O que importa no Natal? A reunião, a família reunida, o perdão, o estar junto. Significa que a gente não vai comemorar Natal? Se você vai comemorar Natal, comemora dentro do propósito que você sente que tá alinhado com a alegria de Deus. Agora, a gente pensa, gente, o nível de torpor... de colocar uma árvore de plástico na casa. Então, assim, eu trabalho com decoração e meus natais sempre foram lindos. Árvores. Os objetos que eu vendo, né, de Natal sempre foram lindos. E esse ano, o Espírito Santo mexeu muito no meu coração e eu peço que ele faça isso e anseio por isso, cada tapa na cara. E eu liquidei, eu entendi. Eu amo Natal, mas assim, ó, Natal não é isso. E aí, desde que eu comecei a me apaixonar por Jesus e querer viver Jesus, olha como Deus é cuidadoso, né, de não me pôr numa igreja, que eu comecei a pensar, gente, eu preparo o coração dos meus filhos para ansiar pelo Papai Noel? O que é o Natal, gente? O que é o Natal? Não tô querendo falar mal do Natal. Ah, não vamos então ter Papai Noel. Eu já mudei. Por exemplo, no Natal, o meu pai, como a gente tem essa herança, esse meu despertar veio depois. O Gustavo tá com 14 anos, então a gente tinha Papai Noel. Olha o barulho do Papai Noel, sabe? E tudo bem, alegria, família junta. Hoje, né, nesse momento da vida que eu estou, eu percebi, tô falando de mim, que eu estava tirando a atenção do cara que salvou minha vida. O que eu preciso enraizar no coração do meu filho, nada contra o Papai Noel, assim, em teoria, é o amor por Jesus. Quem vai livrar o meu filho das drogas? Quem vai livrar o meu filho da companhia negativa, do bandido? Quem vai livrar o meu filho de uma doença, se tiver no propósito de Deus, é ele, ninguém mais.
É através do desejo de Deus. Se é do desejo de Deus que aconteça, acontecerá e ponto. Tu pode dar quantas pulinhas na onda quiser. A vontade de Deus é soberana na tua vida. Tu vai viver o que ele acha que tu tem que viver e acabou. Dai graças e aprende com o que ele tá deixando chegar até você. Não vai adiantar pular ondinha. Nem colocar uma árvore de plástico na sua casa. Difícil, né? Mas entende? Não é pela lei, não é porque alguém disse que é errado que você não vai fazer. É porque aflora no seu coração uma percepção dentro desse amor. Claro que me ensinaram que eu não posso trair meu marido, mas eu não traio ele porque é errado. Eu não traio porque eu o amo. Eu não quero ser uma boa mãe para os meus filhos para que eles me amem. Eu quero ser para que eles sejam homens fortes. Para que eles sofram menos lá na frente. Se eu fizer o que eu tenho que fazer agora, que eu não consigo, muitas vezes, muitas coisas, eles sofrerão menos lá na frente. Então é por eles que eu faço, é por amor, não para ser amada. Entende a diferença? Então quando eu te falo de guirlanda, sabe por que que eles, por exemplo, lá no norte da Europa, é um frio intenso, tem neve. O povo põe neve de plástico aqui. Meu Deus! É tão insano quando você percebe. Ai, meu Deus, meu Deus. As guirlandas na porta eles colocavam porque eles acreditavam, não lembro agora a origem, mas deve ser uma origem de algum deus, de alguma coisa, de algum lugar. Mas eles acreditavam que isso afastava bruxas e demônios. Ai, Mari, mas é só para decorar a porta. Mas por que você decora? Entende? O que eu tô chamando a vocês é sair para fora, é o se expor, é quando a coisa toma forma em você. Quando as coisas encontram o seu lugar e não fazer porque todo mundo faz, porque você faz o que você faz. É isso que deve mover a sua vida. Não porque alguém falou para dizer, porque mesmo que seja bom, mesmo que você faça porque você sabe que Jesus é o cara, então você começa a seguir o pastor porque ele disse, não é a mesma coisa de você viver uma experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo aflorar em você isso e isso vir natural. A gente precisa parar de aceitar e engolir coisas que desagradam aquele que te salvou. Não pelo dever, pelo amor. Mas, Mário, o que é bom e o que não é? Vai descobrir, vai perguntar. Tempo de oração. Eu tô pra colocar minha mãe numa demanda. Ela nem sabe. Quando chegar em Floripa, mãe, se prepara. Capa do amor. Então, assim, ó, um monte de coisa que a gente faz, soltar fogo de artifício. Muita coisa que a gente faz. Comer lentilha. Ai, tem que comer lentilha. E aí eu queria contar uma coisa para quem é católico. Eu queria contar uma coisa. Quando eles estavam evangelizando lá nos primeiros séculos, depois do 4º século, né, vamos dizer assim. Mas nesse nosso período de cristianismo, religião, a Igreja Católica, quando você estuda a história da Igreja Católica, você percebe que muitos, eu não estou julgando, eu estou dizendo que de fato aconteceu, muitos evangelistas, muitos padres chegavam num povoado que tinha muita cultura pagã. Então, para não, isso até é uma técnica, né? Melquisedeque fala disso, o livro A Ordem de Melquisedeque, acho que é isso, um livro maravilhoso. O Fator Melquisedeque. Leiam, maravilhoso. O Fator Melquisedeque. Então, o que eles chegavam nesse lugar e eles se infiltravam nesse povo, entendiam as suas culturas pagãs e ressignificavam. Não aboliam, eles ressignificavam. Então, por exemplo, o vermelhinho do Natal é o sangue de Cristo.
o não sei, sabe assim? Qual que é o meu ranço com isso? Mudar o nome e a percepção de algo que não veio dele. Então, talvez naquela fase de imaturidade espiritual fosse necessário, mas quando que a gente vai crescer espiritualmente e sair desse lugar? Quando que a gente vai passar do jardim de infância para a primeira série, para talvez um dia chegar na faculdade? Porque já se passaram 2000 anos, né, gente? Então, tipo assim, meu Deus, né? Vamos crescer? Vamos evoluir? E aí eu queria ler um trecho pra vocês. Eu achei que eu ia terminar em meia hora. Sou uma piada. Meu Deus. Deixa eu pôr pra cá minha xícara de café pra não aparecer no vídeo nenhum. Posso ler? Vocês ficam comigo um pouquinho? Eu vou ler pra vocês, ó. E estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois. Vê se não dá para encaixar no dia de hoje. Senhor. E encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados. Nunca foi sobre o sacrifício do bicho enquanto função. Presta atenção. Era sobre doação, sobre entrega, sobre remissão de pecados, era sobre arrependimento. Jesus nos chama ao arrependimento. Todo o Antigo Testamento era sobre arrependimento, sobre união de pessoas, sobre convívio. Olha hoje o que está acontecendo com a nossa igreja, olha! E aí eles estavam lá, vendendo os bois, as ovelhas, as pombas para o sacrifício. Hein, o dízimo. Opa, desculpa. Oferta. Agora a gente vive de oferta. Expulsou, aí tendo feito ele um chicote, Jesus, paz e amor. Jesus! Olha o barraco! Ai, eu amo! Jesus, paz e amor, bonzinho. Fez... Cadê? Aqui, eu perdi, Senhor, me mostra. Um chicote de pequenas cordas. Olha, Jesus fez um chicote. Você imagina Jesus paz e amor, que aceita todos e que ama todos, fazer um chicote? Pega essa imagem, amada. Jesusinho, chicote. Expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Meu Deus, é sobre arrependimento, é sobre relacionamento, é sobre entregar a tua vida para Deus inteiro. Não é sobre a lei, não é sobre a dinâmica do dízimo e das construções dos templos. Pelo amor de Deus, é sobre a união das pessoas. Eu não tô querendo falar mal, mas é de novo, toda vez que eu falo, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse falando mal do resto, mas como é que fala sem dizer? Me ensina, como é que eu falo sem dizer? É sobre remissão, é sobre ajoelhar, é sobre dar glória pro único dono de toda coisa. Se humilhar, pedir perdão, olhar pra si e falar: cadê os meus pecados? Me mostra. Vai doer, mas me mostra, porque os pecados me afastam de ti. Os pecados fazem o meu pote ser desse tamanho. Não é sobre merecimento, o pote já tá na minha mão, eu já tenho, Jesus me deu. Eu sou mais um da festa, eu vou entrar. Mas o meu pote tem que crescer, eu tenho que me arrepender. E eu tenho que caminhar com Jesus, não com um cara que diz que sabe onde Jesus tá. Não tô dizendo que tá errado, pastor e padre, não tô dizendo isso. Tô dizendo que a sua jornada precisa estar diariamente construindo uma intimidade com Deus e com Jesus. Senão, para que serve? Senão vira um cambista vendendo ovelha. Você dá dinheiro para uma ONG, para uma instituição, para um movimento que está
focado em falar a palavra de Deus para ajudar que aquilo aconteça. Não porque é teu dever, é porque tu deseja ajudar. Porque tu deseja que aquele grupo de pessoas faça aquilo que eles estão fazendo, que é lindo. E aí você vai lá e dá o teu dinheiro porque tu quer contribuir para aquilo. Não é sobre dever e obrigação. É amor, é entrega, é viver a verdade. E aí tem que entregar tudo. Porque é isso que eu tô te mostrando. A gente resiste. Uma voz do mundo dizendo que a gente tem que aceitar a todos e a tudo. Não tem que aceitar, tem que amar. Mas não aceitar, tá errado. Abre mão. Por amor, não pela lei. É por amor. Então ele fala, o zelo pela tua casa me consome. Salmo 69:10. Jesus quebrou tudo. Porque não era sobre a oferta, era sobre o arrependimento. Aí tá lá no Mateus 5, não adianta fazer oferta. Não adianta fazer oferta. Tá com problema com o teu irmão? Larga a oferta do templo e vai lá falar com o teu irmão. Vai pedir perdão, vai ficar tudo bem com ele. Faz sentido? Ai, o zelo pela tua casa me consome, Senhor. Eu sou ácida. E ele fez aquele barraco de Jesus. Porque é sobre o amor, entende? É sobre o querer agradar, porque não porque a gente tem que fazer isso, porque isso é esperado de nós, é porque eu não vejo outra forma de amar que não agradar aquele que eu amo. Fazer o que eu sinto que deve ser feito, talvez eu faça errado, sim, provavelmente eu vou fazer tudo errado. Mas sempre foi sobre a intenção, porque nunca ninguém fez nada certo, tá? A Bíblia inteira é todo mundo fazendo cagada. Davi que tinha o coração conforme o do sei lá o que de Deus. Meu Deus, quanta cagada. Mas não é sobre, a gente não vai conseguir fazer certo, é sobre durante essa jornada e aprofundando essa intimidade. Você tem um objetivo, escuta o que eu tô te falando. Você precisa amar tanto Jesus que nada mais no mundo importe tanto quanto esse amor. É o único caminho. A única verdade é o amor de Cristo que nos salva. Essa é a vida. Essa é a vida. O caminho, a verdade é a vida. É esse amor por Jesus, é onde todas as coisas do mundo começam a perder importância. E a gente faz o que tem que fazer e se esforça, e eu vou trabalhar, e eu cuido dos meus filhos, tudo do mesmo jeito, mas é diferente. O jeito de olhar e de viver é diferente. Aí, de repente, as coisas não te abalam mais. A morte não te abala mais, a falência não te abala mais, as coisas não te abalam mais. E aí você começa a ter outro problema, que é conseguir viver no mundo que você sente que não se encaixa. Mas o amor pelas pessoas, o amor pelas situações, sabendo que você pode ser instrumento de Deus, isso dá um novo significado a toda a vivência. Eu trabalho com decoração e eu tenho muitas técnicas de venda, muitas. E uma delas é assim, ó, quando você começa a decorar, então vamos dizer que tu tem essa bancada, e aí o porta-retrato é velho e é feio, certo? Então eu vou lá e troco o porta-retrato. E aí o porta-retrato é lindo, combina comigo, com essa minha fase, com esse novo momento, ele é bem feitinho, bem acabadinho. O porta-retrato, isso é o que acontece, tá? Por isso que qualquer mudança, pra mim é ótimo, porque a pessoa quando começa a mudar não consegue mais parar. Pega analogia, porque é real. Então quando ela muda o porta-retrato, o abajur que tá lá do outro lado, aqui vocês não conseguem ver, ele tá ruim. Aqui tá lindo, tá bonito, tá adequado, e lá ficou cada vez pior. Porque o bonito transforma o feio em horroroso. O que a gente antes se acostumava, agora com o belo, contrasta, fica fora.
Aí ela volta na loja e troca o abajur. Quando ela troca o abajur, ela olha pra colcha poída, suja ou velha, gasta. E aí o abajur tá em ok com o porta-retrato, tá de acordo, mas a colcha não funciona. Ela troca a colcha e a cabeceira da cama e ela vai transformando a casa. A nossa jornada com Deus é desse jeito. Ela precisa evoluir, a gente precisa estar o tempo todo. E de novo, não é uma evolução para ser merecedora, é uma evolução que é inerente à nossa vontade. Ela acontece porque é um processo. Então, assim, ó, vou dizer para vocês com todas as palavras: nós estamos vivendo tempos de engano. Se ninguém te avisou, eu estou te avisando. O tempo do engano chegou. Sempre existiu, porque o espírito do anticristo sempre... O mundo jaz no maligno. Não temos novidade aqui. Mas agora as coisas vão começar a ficar muito mais intensas. E agora, devagarinho, a gente vai começar a perceber, para quem tem discernimento, o joio do trigo ser separado. E cada vez mais agressivo. E aquele que não estiver com a casa feita na rocha, lembra, por favor, amada, eram 10 virgens, só 5 entraram na festa, eram 10 virgens. Eram 10 virgens esperando Jesus. Todas as 10 virgens esperavam Jesus. 5 entraram. Como não ser enganada? Conhecendo Jesus. Como saber o que é verdade? Conhecendo Jesus. Intimamente. Conversar com Ele todo dia. Ler sobre Ele e falar: Senhor, o que é isso? Explica pra mim. É você e Ele o tempo todo, todo dia, o tempo todo. Vão ter vales da morte. O meu marido sabe a jornada que eu tô vivendo. Tem vezes que eu fico tão embaixo dos panos que quase não dá pra me reconhecer nem me perceber. Mas ele também descansa no Senhor e confia no processo. E tem vezes que tá tudo bem. É uma jornada de vida. Só que a gente tá vivendo tempos onde a inteligência artificial vai dobrar, da dobra, sabe assim? É múltiplo e é rápido. E a gente é lento. Então, a tecnologia, ela vai ser rápida e a gente é lento. E as pessoas que têm desejo de poder, elas vão... Deus vai tirar os freios do mal. Deus vai tirar os freios do mal. Então, para quem não tem discernimento e para quem não tem essa relação íntima com Jesus sendo nutrida todo dia, vai... Como vai ser? Como vai distinguir? Porque assim, ó, gente, o anticristo, ou seja, tudo que é contra a verdade, né, o caminho, a vida, Jesus, ele é uma cópia. Então, o anticristo vai ser o Salvador. Ele vai ser maravilhoso, ele vai ser sedutor. Quando você começa a estudar a Bíblia e estudar o mundo espiritual, você consegue entender melhor essa jornada de vida. Tudo vai ser usado para o engano. E vai ser assim, ó, pensa que vai ser a salvação. Por onde você vê a salvação? Como que está se formando o mundo hoje? O bem e o mal. E de novo, o mal não é o bem e o bem é o mal, não é óbvio assim. É que nem o bem é o bem. Então, politicamente, a gente vê uma virada perigosíssima acontecendo, creia. Não vai ter como segurar, tá escrito, qualquer um que lê sabe, tá escrito, vai acontecer. Quanto tempo? Tanto faz. Nós temos o privilégio de estar vivendo o início
da geração que vai ver tudo acontecer. Eu não sei quanto tempo, mas presta atenção. Teve um dia que a minha mãe falou assim, para de ver essas coisas de guerra, né? E eu falei, mãe, todo o meu olhar é bíblico. Eu só quero saber para ver a Bíblia se cumprir, porque eu quero estar de camarote assistindo. E ano que vem eu vou começar a falar sobre coisas que eu não tenho coragem. E que esse ano eu falei muito pouco. Coisas que vão queimar meu filme. E aí eu falo pro meu marido assim, porque quem de fato assim me preocupa é meu marido e meus filhos, né? O resto é resto desse mundo. Eu falo, você aguenta eu ficar mais doida? E ele, tamo junto. O que eu acho mais massa é que nem sempre ele concorda, mas ele apoia. Se isso é uma verdade pra ti, vamos lá. Então, ano que vem, amados, vai ser massa. Então, o nosso crescimento espiritual é urgente, necessário, porque a partir de agora as coisas vão deixar de ser tão escondidinhas, tá? E a gente vai começar a falar mais abertamente sobre isso. Então, essas últimas semanas agora de dezembro, eu vou começar a mostrar um pouco mais de quem eu espero ser em 2025, nessa minha nova fase, não ciclo. E eu espero ser mais literal e menos bíblica, mas é porque esse ano realmente foi muito intenso espiritualmente para mim, tá? Então lembre-se das fases do gelo, certo? Precisamos ir do sólido ao líquido para atingir o gasoso, que é o nosso grande objetivo, certo? Ruar, o fluir do Espírito Santo. Que a semana de vocês seja abençoada, que vocês sejam libertos de alguma coisa que os aprisiona. Essa semana, que seja uma semana onde vocês se verão libertos de alguma coisa. Que seja uma semana que você tenha a oportunidade de falar de Jesus para alguém, em amor, sem legalidade, mas nesse caminho de transformação e de beleza. E que você possa viver 3 coisas, bastante coisa para essa semana. E que você possa viver essa relação de intimidade um pouquinho mais profundo. Não totalmente profundo, mas essa semana um pouquinho mais profundo do que você já está acostumada. Vamos ficar juntinhas? Se essa live fez sentido para você, manda para alguém que acha que precisa assistir, mas só por isso, não por outro motivo, tá? Que eu não busco plateia, eu busco companhia de jornada. Bora lá? Boa semana, que Deus abençoe a jornada de vocês como Ele certamente abençoa todos nós. Até breve. Tchau, gente.